aquele bastão, aquela vara, né, algo tão simples e talvez tão insignificante para muitos, né? Mas foi aquilo que o Senhor usou poderosamente, aonde trouxe grande libertação para aquele povo. Deus fez maravilhas, Deus fez milagres extraordinários na terra do Egito, através daquilo que ele tinha de mais simples na sua vida, nas suas mãos, né? Deus usou, Deus preparou, né? E Deus fez milagres extraordinários, né? E o Senhor falava: o que tem em suas mãos, igreja, né? O que tem em suas mãos que Deus pode operar milagres extraordinários, né? É aquilo que o Senhor já depositou nas nossas vidas, aquilo que já tem em nossas mãos, aquilo que Ele já capacitou. É com aquilo que Ele quer nos usar, que Ele quer, né, nos preparar cada dia mais para trazer libertação a tantas vidas que estão sofrendo, né? Moisés trouxe libertação àquele povo, né? Através, né, de obediência e através daquilo que ele tinha em suas mãos, que para muitos seria nada, mas nas mãos de Deus se tornou algo extraordinário. Amém? Né? E alguns aqui talvez, né, com o chamado na intercessão, outros para aconselhar dentro da palavra, outros para louvar, outros para tocar, outros para pregar, outros, né, para exercer misericórdia, outros de hospedeiros, outros que financeiramente Deus prospera e tem cada vez mais condições de ajudar a obra, seja o que for, porque são tantas as coisas a qual Deus já preparou a sua igreja, o seu povo, né? O que está faltando em nós? Obedecer a voz do Senhor, obedecer a voz da sua palavra, amém, igreja? Glória a Deus. Obedecer diligentemente, com responsabilidade, com consciência, que nós não estamos fazendo para homens, mas nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? É para o Senhor. Moisés, a obediência de Moisés libertou o povo e aquilo que ele tinha em suas mãos levou eles a viverem aquele milagre que é lembrado até hoje, que são as 10 pragas do livro de Êxodo e a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 7, do versículo 10 ao 12, Moisés vai à presença de Faraó e faz demonstração do poder do Senhor, né? E os magos começam também a operar igual, né? E aí então ali a vara a qual Deus, quando Moisés está diante do Senhor e o Senhor ali treina ele ao que ele deveria fazer diante de Faraó, daquele povo. Então ali na presença de Faraó, então Arão pega a vara que estava com Moisés, lança ao chão e ela se torna em cobra, e os magos vão, copiam e elas também se tornam cobra. Mas nesse momento, né, a autoridade, a supremacia do Senhor, porque Ele é um Deus supremo sobre toda e qualquer situação, sobre qualquer pessoa nessa terra. Ele é acima de tudo. A cobra aquela serpente que faz da vara de Moisés, ela engole as serpentes dos magos, né? E ali então o Senhor já é exaltado e glorificado, mostrando que só Ele é Senhor, só Ele é Deus poderoso, né? E aí então depois as águas então se tornam em sangue em toda a terra do Egito. Os magos também copiam e fazem igual, né? Até chegar na praga dos piolhos, aonde na verdade eles não conseguem mais copiar, né? Êxodo capítulo 8, versículo 19, eles reconhecem que era o dedo do Senhor agindo em favor do povo do Senhor, né? Eles copiam até um certo ponto, mas depois eles não conseguem mais, porque era o Senhor agindo em favor daquele povo, porque havia propósito, havia obediência e havia algo extraordinário para engrandecer o nome do Senhor. E assim é na vida do crente fiel. Deus quer operar milagres extraordinários, Deus quer usar as nossas vidas de maneira grandiosa e extraordinária, ainda mais nesses dias de hoje, que são dias de desespero, mas nós precisamos nos colocar na posição de obediência ao que Ele quer, né? Assim
na vida do crente fiel. O diabo pode copiar até um certo ponto, tentando fazer parecer que a vida com Cristo é a mesma coisa que uma vida sem compromisso com Cristo e que vive bem do mesmo jeito, né? Muitos às vezes pensam assim, mas só que não é, porque chega uma determinada hora que o Senhor mostra que Ele tem compromisso com aqueles que o temem e o obedecem, amém? Chega uma determinada hora que Ele mostra que só Ele é Deus e não há outro, né? Mais um exemplo bem claro diante dos nossos olhos foi o Carnaval de 2020, zombaram, né? Fizeram toda aquela zombaria ali com o Senhor Jesus, mostrando que Ele perdia, que o inimigo derrotava, e verdadeiramente diante dos olhos daquele na época, Jesus perdia, mas no mundo espiritual Ele estava triunfando pelas nossas vidas, Ele estava ganhando. Quem estava perdendo eram aqueles que não criam na sua obra redentora, e ainda no século 21 quiseram fazer o mesmo. Quantos naquele carnaval de 2020 zombavam, sambavam, escarneciam, riam, né? Porque ali Jesus estava no chão sendo derrotado, mas Jesus mostrou que Ele é Senhor sobre toda e qualquer situação. Porque cadê o carnaval desse ano? Cadê os zombadores? Alguns até morreram dos que representaram toda aquela zombaria, né? E o Senhor falava essa palavra no meu coração com indignação. Esse era o sentimento que eu sentia todas as vezes que eu meditei nessa palavra, né? Indignado com o povo do Senhor, porque muitos estão sambando também na presença dEle, né? Desapercebidos. Muitos não estão percebendo, muitos participando de zombarias, de bagunçaria, de tantas coisas, enquanto o Senhor está falando. Eu quero um povo fiel, um povo obediente, um povo que se dobra para a minha palavra, para a minha vontade, para o meu chamado, né? E o Senhor está mostrando, eu não sou Deus de brincadeira. Não há outro Deus como o nosso Deus, igreja. Só Ele é Senhor. Chega uma hora, o crente pode achar que a vida sem Deus, né, como muitos aí têm vivido, ela é a mesma coisa que a vida com Cristo. Não é. Ainda diante das lutas não perecemos, né? O Senhor sustenta. Ainda na tristeza, ainda no luto, Deus é poderoso para trazer alegria, para renovar fé, para trazer esperança. Ninguém mais, há lugares onde Deus opera que ninguém mais dá nada, né? Que até a palavra do homem, né? E da medicina é que não tem mais jeito, mas pela obediência de um crente fiel, até aquilo que não tem mais jeito, Deus faz dar jeito, né? Deus prepara todas as coisas, Deus opera o milagre aonde ninguém mais, né, dá credibilidade. Esse é o Senhor que nós servimos, né? E Ele está sendo exaltado sobre toda a terra, porque todos que zombaram estão todos escondidos dentro das suas casas, todo mundo com medo, todo mundo estremecendo em toda a terra, né? E só Ele tem o poder de fazer parar tudo isso. Mas nós, como povo do Senhor, precisamos clamar. Esse sangue precioso precisa estar verdadeiramente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E a única explicação que resta é: Ele é Deus, não há outro fora dele. Amém? Isaías 43, versículo 13 fala: ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Faraó não pode impedir o agir de Deus em favor de libertar o povo, né? E nos dias de hoje ninguém pode impedir o agir de Deus. Aquilo que Ele tiver que fazer na terra, que já está preparado pela sua palavra, Ele fará. Independente de A ou B, Ele cumprirá. E nós devemos nos colocar debaixo de obediência, para que nós possamos ser livrados como aquele povo. Eles foram um povo que murmurou, sim, depois mais para frente. Mas aqui, até eles serem libertos, eles se colocaram debaixo da obediência de Moisés. Tudo aquilo que Deus falava com Moisés, e Moisés passava para eles fizeram diligentemente. É o que o Senhor quer das nossas vidas, amém? Porque ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de um crente que o obedece, que é fiel aos seus mandamentos. Depois no capítulo 8, versículo 20, vai falar da praga das moscas,
Mas o versículo 25 e 26 do capítulo 8, que foi que o Senhor falou algo a mais no meu coração, aonde, né, capítulo 8, versículo 25 e 26, né, Faraó faz a proposta para Moisés de adore, eu deixo vocês saírem, adora a Deus aqui no Egito, né, e Moisés vai e ele fala, ele rejeita, como adoraremos ao nosso Deus na abominação dos egípcios, né? Aqui onde há abominação, onde há altares pagãos, né? Há tantas coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor falava ao meu coração, não tem como sermos altar de Deus, de adoração a Deus, estando corrompidos com as práticas do mundo, estando com o coração corrompido por mentiras, bebedeiras, adultérios, violência domiciliar. O Senhor falava ao meu coração, não só por agressões, mas por palavras, né? Achando até que é servo de Deus, que é serva de Deus, né? E o Senhor está falando, eu estou vendo todas as coisas. E no coração do Senhor há indignação, a vaidade excessiva, tanto do homem como da mulher, se expondo de tudo quanto é jeito, quando a beleza da mulher tem que ser exposta para o marido, do marido para a esposa, está tudo ao contrário, mostrando tudo e achando que é templo, que é altar do Senhor, né? E na verdade se chama altar corrompido, o Senhor falava, né? Era o que Moisés rejeitou ser primeiramente diante de Deus e depois diante de Faraó. Ele rejeita a oferta de Faraó de adorar a Deus no Egito, não porque o Senhor não é soberano sobre um altar quebrado, sobre um altar pagão, sobre um altar que não tem poder, porque Ele é Deus. Se ali Ele estabelecer, Ele varre tudo, limpa tudo e Ele é adorado ali onde Ele quiser. Mas é que havia uma palavra liberada de como Ele queria ser adorado. O povo tinha que sair do Egito para adorar ao Senhor, na onde Ele estabelecesse, né? Havia uma palavra. Então Moisés rejeita a oferta de Faraó em obediência à palavra do Senhor, né? E é o que o Senhor requer de nós como cristãos hoje. Porque a igreja tem sido zombada, tem sido escarnecido. Quantos escândalos, porque a igreja está deixando de buscar o conhecimento na palavra, da vontade, cumprir o chamado que Deus fez aos ouvidos de cada um de nós, porque cada um aqui sabe quando Deus fala com cada um. Cada um com certeza sabe reconhecer a voz do seu chamado na sua vida, né? Moisés ele rejeita por obediência ao Senhor, né? Faraó também representa as inúmeras bandejas que são colocadas diante de nós, né? Mas se somos servos obedientes e adoradores do Senhor, rejeitaremos toda a seta, toda a bandeja, assim como Moisés ele rejeitou a oferta de Faraó, porque ele foi obediente à voz do Senhor, né? Que nós sejamos obedientes para não sermos destruídos, né? Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, só a parte A do versículo, vou ler na versão de hoje para ficar bem entendido. Diz assim: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído, né? Muitos estão sendo corrompidos, por quê? Porque estão deixando de comunhão com a palavra, de obedecer o que o Senhor fala na sua palavra, né? Estão se corrompendo, né? Estão voltando para trás, né? E nós viemos então buscar o conhecimento para não sermos rejeitados pelo Senhor, porque o dia do Senhor chegará, irmãos. Isso está muito claro, a cada dia que passa está muito claro a palavra do Senhor se cumprindo, né? Esse dia chegará, né? E chegará o dia, e quando esse dia chegar, muitos serão rejeitados e depois destruídos, porque só restará uma opção, né? Você sofre até a morte e vai para a eternidade com Deus. Hoje nós temos a graça, né? O Senhor nos dá essa chance de arrependermos e nos voltarmos para Ele e fazer a sua vontade. Mas depois que essa porta da graça se fechar, não vai mais haver oportunidade.
a oportunidade vai ser embaixo de sofrimento, choro, pranto e pavor que vai haver nessa terra. Estamos apavorados com o que tem acontecido, pois muitas coisas piores ainda estão por vir, porque a palavra há de se cumprir. Depois, nos próximos capítulos, Deus, então, Ele envia as pragas das pestes, dos animais, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas. E em toda a terra do Egito havia destruição, choro e pavor. Mas nas casas do povo de Israel havia fartura e paz de espírito. Eles se colocaram debaixo de obediência. E quando nós estamos debaixo da obediência da vontade do Senhor, até o que era para ser desgraça se torna em bênção, se torna em milagre. Depois, no capítulo 11, Deus anuncia a praga dos primogênitos, desde as pessoas aos animais. E no capítulo 12, Deus anuncia a primeira Páscoa, que já era o simbolismo do que Jesus faria por nós. No capítulo 12, Deus dá então a Moisés e ao povo as instruções de como seria a Páscoa, e que era para livrar o povo do anjo da morte que viria sobre toda a terra do Egito. E o mais interessante que lê nesse capítulo 12, nas instruções que Deus dá, que Deus, Ele é detalhista. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Não venhamos a mais nos enganar, achamos que podemos servir a Deus de qualquer maneira e achar que vamos para o céu, porque não vamos. Deus, Ele é detalhista e Ele age por princípios e obediência. E se queremos verdadeiramente estar com o Senhor e sermos livrados do que virá sobre toda essa terra, devemos andar em obediência à sua palavra e à sua vontade. Depois ele dá as instruções no capítulo 12, eu vou ler só algumas, porque são muitas, não são poucas. As instruções, na verdade, tinha mês, dia e hora, e dentre outros detalhes tão pequenos mais, mas que eles tiveram que cumprir um por um sem falhar nenhum, para que eles não fossem mortos pela praga da mortandade que viria sobre a terra do Egito. A instrução era: o macho, eles tinham que sacrificar um cordeiro macho de 1 ano sem mácula, não podia cozer ele na água, tinha que ser assado, o pão tinha que ser sem fermento. Essa passagem sem fermento e com ervas amargas, tem tanta coisa que Deus fala com a sua igreja aqui. A primeira delas é a separação do crente, com o mundo. E muitos não têm se separado, muitos na verdade têm se entrelaçado com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não que devemos ser afastados, não é isso, porque o Senhor nos ensina que devemos amar e levar a sua palavra, mas há princípios estabelecidos pela palavra, que não devemos quebrar ele. Fermento fala de muita coisa na palavra do Senhor com relação ao crente e ao mundo. As ervas amargas era para eles lembrar toda vez que festejassem a Páscoa, toda vez que eles festejassem a Páscoa, era para lembrar eles do sofrimento, e com grande mão forte Deus livrou eles da terra do Egito, da servidão. Depois, o sangue do cordeiro que fosse morto era para ser passado nas vergas das portas das suas casas, porque à noite o anjo da morte iria passar, mas vendo a marca do sangue nas vergas das portas, o anjo passaria por cima, o anjo da morte, ele pularia, e então eles seriam livrados da morte. E isso deixa bem claro para todos nós, para toda a humanidade, para todo mundo, que o derramamento do sangue de Cristo na cruz foi para nos salvar, para nos poupar da morte e da ira de Deus contra o pecado. A palavra Páscoa, ela tem esse significado: pular, passar por cima. Não é ovo, não é chocolate, não é essas festas que conhecemos. Páscoa, é o grande livramento pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro simbolismo da Páscoa. E o Senhor os livrou, naquele tempo com o sangue do Cordeiro, porque a palavra fala que Jesus é o Cordeiro Santo, imaculado de Deus, que seria imolado, por favor,
nele crê. Depois, nos versículos finais do capítulo 13 de Êxodo, Deus faz o povo ir por um caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, mostrando a sua real presença através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. No capítulo 14, Deus anuncia a Moisés uma estratégia e endurece o coração de Faraó para perseguir então o povo, que ao mesmo tempo que eles clamavam a Deus, eles clamam a Deus na aflição, mas logo também eles reclamam, né? Isso está em Êxodo 14, do versículo 10 ao 12. Né? O desespero, na verdade, fez com que eles perdessem a visão de fé no Senhor. Né? O desespero faz isso, por isso que nós não devemos olhar as circunstâncias, como tem alguns louvores que nós cantamos, né? Mas os nossos olhos eles têm que estar fitos no Senhor Jesus, e fitos no Senhor Jesus é fitos na sua palavra, né? Porque assim não seremos confundidos, o medo não irá embaraçar os nossos pés, né? Porque o Senhor ele está conosco. Eles perdem essa visão de fé e também os seus corações e as suas mentes ainda eram escravos do Egito, mesmo eles estando libertos. E o Senhor falava ao meu coração, quantos vivem assim, estão em minha presença, estão em Jesus, mas vivem como escravos do mundo, né? Estão em Jesus, mas olhando para trás, olhando para a lama, olhando para a vida antiga. Né? E o Senhor quer que nós andemos para frente, que sejamos sempre abundantes, constantes na sua obra, que a inconstância ela saia da nossa vida em nome de Jesus, que venhamos ser constantes no seu propósito, no seu chamado, naquilo que Ele estabeleceu para nós como povo do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Né? O sangue de Jesus tem poder sobre essa palavra e sobre as nossas vidas, amém? Né? Deus poderia dar uma palavra de muitas bênçãos, porque há sim, mas o Senhor quer salvar as nossas vidas. Ele não quer que nenhum de nós fique para trás, nem eu, nenhum dos irmãos, amém? Eu tenho essa consciência. A cada palavra que o Senhor me dá é para despertar. Por quê? Porque o Senhor ama. Ele não quer ver ninguém aqui perecer. Ele quer que todos, sem exceção, todos possam subir no soar da trombeta. Amém? Depois no capítulo 14, nós vamos ler agora alguns versículos, se os irmãos puderem abrir. Capítulo 14. Vamos ler do versículo 13 até o 16, do 13 ao 16, diz assim, capítulo 14, do 13 ao 16. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Né? Eu quero pedir até já para os levitas estarem vindo aqui, eu já vou estar encerrando a mensagem, enquanto isso eles já vão se ajeitando. Depois vamos ler agora do versículo 19. O versículo 19 até o 26. Diz assim, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos
e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Depois, versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Amém? A grande vitória que o Senhor deu na abertura do Mar Vermelho, e antes, enviando todas aquelas pragas para mostrar que Ele era Deus sobre toda a terra, que Ele era Senhor sobre a vida daquele povo, milagres tão extraordinários o Senhor operou. E algo que o Senhor falava ao meu coração através de Moisés, quando Deus fala para ele erguer a mão, e a vara e fender o mar, aqui o Senhor revela a autoridade, que o Senhor Jesus já tem derramado sobre a vida do seu povo, a autoridade que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade para que possamos abrir caminhos de milagres nesses dias. Deus é poderoso para fazer cessar essa pandemia, mas o povo de Deus está dormindo, não quer orar, não quer pagar preço, não quer se santificar, não quer obedecer à voz do chamado da palavra, E Deus, Ele falava ao meu coração: eu derramei autoridade sobre a igreja, como sobre Moisés eu já havia, liberado essa autoridade. É necessário tomar posse. Em nome de Jesus, o Senhor quer que nós nos levantemos e marchemos na sua presença, e com aquilo que Ele já capacitou as nossas vidas, amém? Os versículos terminam mostrando a grande vitória. Eles veem a mão poderosa com que Deus livra eles, E o Senhor falava: eu sou o guarda de Israel, eu não durmo, eu não tosquenejo, é eu que guardo a entrada, a saída, é eu que guardo o seu deitar, o seu levantar, é eu que preparo enquanto você dorme, é eu que preparo o seu dia, a sua semana e em qualquer outro lugar que você vá. Amém? É Ele quem prepara todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Vale a pena nos entregarmos ao seu chamado. Amém, igreja? Ele está falando: se levante na minha presença, marche, porque eu tenho vitória extraordinária para a sua vida. No versículo 19, 20 e 24, 19, 20 e 24 desse capítulo 14, fica bem claro para nós, que aqueles que servem a Deus, até a noite vira dia, e toda dificuldade se torna em milagre extraordinário da parte do Senhor, porque o anjo do Senhor e a coluna de nuvem e a coluna de fogo, fica entre o campo de Israel e o campo dos egípcios, e toda aquela noite eles tentavam chegar contra o povo de Israel e não conseguiam, porque o Senhor estava no meio pelejando pela vida deles. Irmãos, o que é isso? Isso é algo extraordinário, era a presença real diante dos olhos deles. E depois, mais para frente, nós sabemos que eles pegam e fazem o quê? Eles murmuram contra o Senhor na primeira dificuldade. E é isso que o Senhor não quer. Quantos milagres nós já vimos diante dos nossos olhos? Quantos milagres Ele já operou na nossa família, nos nossos entes queridos, em vidas alheias que conhecemos, na vida de nossos irmãos dentro da igreja. E muitas vezes o povo do Senhor está dando as costas para o seu chamado, depois de todo o milagre que Ele já operou, E Ele quer que nós voltemos para Ele, amém? Mas para tudo isso acontecer na vida do povo de Israel, houve uma palavra-chave que ela não pode faltar na vida do crente, que é obediência. Mas aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos, Deus entregou algo nas nossas mãos? Na minha mão, Deus entregou algo, e eu tenho me esforçado para isso, que a igreja se esforce para isso,
né, não só para si mesmo, porque o Senhor, além de fazer em nós, quando nos entregamos para o seu chamado, Ele usa não só em favor da nossa vida, mas em favor de tantos outros. Amém? Obediência, mas aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Amém? Usemos também em favor do reino do Senhor. Amém? A igreja, né, peço para a igreja se colocar de pé. Vamos cantar esse louvor ao Senhor, que o Senhor colocou em meu coração. O Senhor falou muito, né, ao meu coração através desse louvor. E que nós possamos servir ao Senhor e deixar que verdadeiramente Ele venha reinar nas nossas vidas. Amém, igreja? Né? Ele precisa reinar no nosso lar, Ele precisa reinar em nossos corações, Ele precisa reinar aonde nós estivermos, que Ele reine nessa nação do Japão, que Ele reine em toda a terra, que Ele reine no Brasil, que Ele reine sobre os corações aflitos. Amém, igreja? Em nome de Jesus, glórias ao Senhor. A igreja, né, se alegre no Senhor e adore ao Rei dos Reis.